Olá pessoal, Conexão Oca novamente no ar. Estamos hoje aqui com o Eduardo Moura, um grande amigo, se tornou um grande amigo. Trouxe ele para ter uma conversa muito calorosa. Ele vai entender conforme as coisas forem acontecendo. Eduardo, seja bem-vindo. De coração agradeço sua vinda aqui. Sei que o seu dia não é fácil. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco do que é o Eduardo hoje. Maravilha. Bom, gratidão por estar me recebendo aqui. É um imenso prazer estar com vocês também, pessoal. Prazer, eu me chamo Eduardo Moura. Eu atualmente sou diretor executivo da Possimais, uma organização sem fins lucrativos. Além disso, sou cozinheiro amador, tenho 29 anos, sou paulistano, mas sou apaixonado por viagens, culinária, enfim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ter experiências novas como um todo. Isso alimenta a minha alma. Então, acho que para a gente começar, eu traria esses pontos aqui. Legal. Aproveitando esses pontos, né? Se eu tirasse o LinkedIn disso tudo, quem é o Eduardo? O Eduardo é uma pessoa muito pragmática. Eu tenho esse olhar de querer resolver as coisas rápido, sabe? Eu tenho essa agilidade em mim, assim, como capacidade mesmo. Então, eu sou a pessoa que faz as coisas. Eu brinco que, assim, eu não sou a pessoa que reclama sentada na cadeira sem fazer nada sobre o que eu estou reclamando. Eu sou a pessoa que eu realmente vou preferir fazer algo sobre aquilo do que ficar olhando uma perspectiva de, puxa, isso daqui não funciona, não, isso daqui não... E isso, né, se traduz, inclusive, no que eu decidi fazer no âmbito profissional, mas isso é uma coisa intrínseca de como que eu vivo, Do Eduardo. né? De como que eu vivo, Então, eu vou trazer um exemplo aqui que vai parecer ser simples, mas, puxa, eu fui morar no interior quando eu fui para a faculdade, fazer engenharia. E eu precisava aprender a cozinhar. Foi aí que eu desenvolvi uma paixão pela cozinha. Porque eu precisava. E eu resolvi fazer alguma coisa sobre isso. Eu resolvi, sobre isso, inclusive, colocar paixão no meio dessa atividade que acabou se tornando um hobby. Enfim, uma coisa que hoje é um momento de descompressão importante no meu dia e uma forma de demonstrar afeto para minha família, para os meus amigos, enfim. Então, o Eduardo é um cara que cozinha. Bom, vou marcar aqui para a gente poder falar sobre isso mais tarde. Vamos nessa. Quando começa o Eduardo na carreira? Assim, eu sei que você acabou de comentar que estudou engenharia. Como você chegou à engenharia, né? Quais os pilares que te levaram à engenharia? Né? E daí, então, né? O que te levou a mudar essa direção? Né? Para a questão de apoio, de auxílio, de buscar uma ONG, né? Para poder conectar ao que você identificou depois, acreditou que deve ser esse depois, né? Identificou ali que é isso que eu quero, né? Legal. Da onde vem esse Eduardo? Bom, tem muita coisa de família que conta essa história, então eu sempre tive assim referências profissionais assim de trabalho duro mesmo, sabe, de uma dedicação e de um espaço do trabalho na vida assim muito relevante. Então eu sempre tive para mim que parte do meu sucesso seria nesse âmbito, né? E acho que tem até uma questão geracional aqui nisso, né? Meus pais estão numa geração em que isso realmente era muito fortalecido. Talvez agora a gente esteja mexendo um pouquinho mais nessa dinâmica, né, de poder considerar outras coisas, outras esferas da vida também como sucesso, para complementar o que o âmbito profissional traz. Eu acho isso excelente, inclusive. Então, assim, eu tenho um pai que é empreendedor e uma mãe que é psicóloga. Meu pai não foi graduado, começou a trabalhar muito cedo e tem a sua própria empresa até hoje, batalhando para conseguir mantê-la de pé. E a minha mãe, né, se dedicou
ao âmbito da saúde mental, né? Olhando para essa atividade como uma sustentação do que ela enxergava como os desafios, os principais desafios que a gente enfrentava como sociedade. Então, eles sempre foram pais que valorizaram muito a minha educação, né? Mesmo quando as coisas em casa elas não eram tão fartas, né? Quando a condição não era tão boa assim, eles sempre prezaram por manter uma educação de qualidade que pudesse, né, ampliar o meu desenvolvimento, minhas perspectivas, que pudesse me fazer estar mais próximo ali de quem eu poderia me tornar. Então, assim, eu reconheço que eu tive uma educação excelente, né? Uma oportunidade de passar por colégios, né? Por métodos. Tive professores incríveis ao longo da minha trajetória que foram me inspirando. E uma das coisas que emergiu dessa jornada educacional, né? Que parte desse lugar de dar importância para a educação da minha família, até o entender esse ambiente como um ambiente em que eu, né, me desenvolvo, em que eu adquiro conhecimento, em que eu convivo, em que eu olho para o coletivo, em que eu entendo as diferenças, né? Eu aprendi na escola tudo isso. Uma das coisas foi uma aptidão com exatas, né? Que é uma coisa meio que de praxe que a gente ouve, né? Você tem aptidão em exatas, hein? Eu nem sei se eu acredito... Tradicional, né? Eu nem sei se eu acredito nisso hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem N habilidades, né? Tem diferentes frentes de habilidade. Eu acho que a gente acaba reduzindo muito o que a gente tem potencial em grandes grupos que talvez hoje em dia não seja a melhor tradução do que a gente pode ter de encarreiramento. Mas, enfim, naquele momento... tinha essa percepção e era um fato. Naquele momento era como as melhores famílias, as pessoas que tinham um pouco mais de condição de direcionar os filhos. Claro, e foi Né? perfeito, foi importante. Então, assim, eu fiz orientação vocacional, né? Minha mãe, inclusive, aplica esses testes até hoje, enfim. E deu lá que engenharia era um dos grandes potenciais que eu tinha para conseguir explorar e elevar para outro grau que eu já tinha de habilidades ali. Então eu comecei a me interessar mais, né, por isso, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma aproximação muito grande com aquilo que é o lado mais humano das coisas, né, com uma sensibilidade... com a empatia, que eram coisas que, naquele momento, eu via como quase que antagônicas com... Contraponto, né? Exatamente o contraponto. E hoje eu não enxergo mais assim também, né? Eu entendo que existe essa consonância, essa complementariedade, mas, enfim, naquela época eu olhava como coisa apartada. Eu falava assim, puxa, eu vou ser um engenheiro, mas como que eu vou colocar, né? Todo esse meu lado que tá olhando para pessoas, que se incomoda com injustiças dentro disso, que eram coisas que já estavam muito vivas dentro de mim. Não tive a resposta no momento, mas segui em frente, né? Então, passei na faculdade, entrei na Unicamp, engenharia, e aí, no primeiro ano, eu vi que eu não estava no lugar certo. Não era a ponte que você queria construir, era outro tipo de ponte. Era outro tipo de ponte, mas eu vi muito sentido na graduação em engenharia. Não no sentido de qual profissão eu vou ter, mas... a questão de raciocínio lógico, de resolver problemas, né, de conseguir entender as coisas pela perspectiva que uma formação como engenheiro me trouxe, que eu acho que hoje são fortalezas muito grandes da minha forma de pensamento e do que eu consigo aportar dentro da atividade que eu me proponho. E aí eu entendi que o que eu queria seguir, né, o que naquele momento estava mais me tomando peito, que era trabalhar com impacto social, que era, né, me envolver com voluntariado, que era... né, eu tive uma parte da minha vida muito ativista, assim, né, de levantar bandeiras, de defender pautas, enfim. E aí eu comecei a converter isso a partir de pessoas que eu conheci, enfim, de conhecimentos que eu adquiri. Eu comecei a converter isso num caminho profissional.
Né? Eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa sobre isso que, de fato, não vai ser só da fala, vai ser da ação, né? E eu sou essa pessoa, eu comecei falando isso. Então, eu entendi que concluir engenharia seria importante, primeiro porque não tinha nenhuma graduação que pudesse me levar para o caminho que eu queria, né? Eu não conhecia naquele momento, acho que hoje em dia a gente deve ter opções que traduzam um pouco melhor essa área, mas acho que ainda estamos distante disso. Que é trabalhar com o terceiro setor, que é trabalhar com impacto social, enfim. E foi então que eu segui na engenharia, concluí isso e consegui unir tudo isso de habilidades que o curso me trouxe e me desenvolveu com o construir uma carreira, né, no terceiro setor. Então, assim, eu sou uma pessoa que nunca trabalhou no setor privado, por exemplo. Eu só tive experiências profissionais no terceiro setor. Eu tive que argumentar com o meu coordenador de curso para ele assinar meu estágio numa ONG, porque ele falou assim, cara, onde que tem engenharia aqui? E eu consegui, né, conversando ali com ele, mostrar que existia, sim, né, uma série de competências que eu estava aplicando ali, que traduziam o que eu tinha estudado ao longo daqueles anos. Então, foi legal também isso, porque trouxe uma validação daquilo que eu enxergava como uma união, né, dessas duas coisas para eu seguir em frente aí para minha carreira. Muito bom, muito lindo. Entendi que já vem desde sempre a questão de olhar para o outro, né? Sempre, pela sua fala ali, né? Você, sempre teve comigo, né? Por conta de uma criação, do seu pai, sua mãe. Sabe, como psicólogo, entendo que deve ter te ajudado muito nessa questão Muito. de te dar a liberdade, te dar as possibilidades de você seguir como você gostaria. Sim. Né? Não é porque um teste ali te mandou para engenharia e ela falou, não, vai para engenharia porque no momento é o que tinha e como tinha, né? Eu tenho um pouco mais de idade que você, estou com 53, né? E era muito diferente as coisas lá no passado e do que é hoje. Para minha geração, talvez não sei a idade dos seus pais, mas para nossa geração, um pouco mais velha, assim, é difícil às vezes olhar para esse grau de mudanças, né? E tentar apoiar. Às vezes é difícil, Sim. né? A gente tenta, a gente às vezes erra o jeito de abordar, a gente erra o jeito de falar, mas a gente ama os nossos filhos. Então, assim, a gente quer que eles façam o melhor para eles, né? E às vezes a gente erra falando, porque a gente aprendia de uma forma. E hoje é outra forma. A gente não teve a oportunidade de nascer assim, digo a tecnologia. Tem gente que não consegue, não tem habilidade com tecnologias. Sim. Né? Mas por quê? Porque é burro? Não, não é burro. É porque não foi, nasceu com aquilo, não teve a habilidade durante a vida, nem a oportunidade de fazer aquilo. Então, são coisas que acontecem na gente. Assim, um pouco mais, para explicar um pouco da sua geração para uma geração anterior, de como as coisas acontecem, que às vezes não é um erro. Você está errado, você que é mais velho está errado. Não é, que a pessoa às vezes não aprendeu. Né? Eu acho que colocar as coisas nessa perspectiva de erro é um engano que a gente tem. Porque hoje eu tenho plena consciência que as pessoas fazem e fizeram o melhor que elas puderam. Naquele momento, naquelas condições, naquela conjuntura, né? E eu, quando eu enxergo, né, o meu passado, enfim, a história da minha família, a minha ancestralidade, eu tenho isso muito claro para mim. Que bom. E isso me dá uma tranquilidade que me afasta, inclusive, de um Eduardo que já foi, né, muito crítico em relação a algumas coisas, para poder, inclusive, seguir em frente com aquilo que mais importa, que é ter as pessoas que eu amo próximas de mim, né, continuar aprofundando esses relacionamentos, né? Eu levo a família num lugar extremamente importante, assim como rede de apoio, como referência, né? Você traduziu muito bem o significado que isso trouxe na minha vida, né? Eu comecei a ser envolvido, inclusive, com atividades que me colocavam em contato com grupos subrepresentados, enfim, ali na infância, na adolescência, né? Eu ia fazer trabalho voluntário com a minha mãe na creche de uma tia,
né? Então, eu começava a entender algumas coisas e isso foi plantando essa sementinha que no futuro eu colho como essa escolha de carreira. Tá aí onde que eu queria chegar, né? Da onde surgiu o Eduardo que olha para o outro, né? Foi desse movimento da sua mãe de te levar para as coisas que eu já olhava para o outro. Acho que te fez... Isso marca muito quando você é criança, esse tipo de ação, né? Isso... Tem um outro motivo, aí eu vou te contar aqui, que foi assim, a minha vivência, porque eu fui uma pessoa muito privilegiada ao longo da minha vida, e eu também tenho plena consciência disso. Né? Eu entendo a história e o passado da minha família. Minha avó veio para São Paulo do Ceará com 3 anos, a mais velha de mais de 10 irmãos, e ela batalhou muito para conseguir conquistar o que ela teve. Então, foi existindo mobilidade social e educacional a cada geração na minha família. Minha mãe já teve oportunidade de fazer faculdade, a mãe dela sequer terminou o 2º grau. Eu já sou pós-graduado, né? E sucessivamente essas coisas elas vão mudando, né? Mas eu entendo da onde essa história parte, né? Para conseguir conectar tudo isso com uma motivação, mas também para reconhecer quais são os meus privilégios. Acho que esse ponto é muito importante, inclusive para o tipo de coisa que eu faço. Isso me mantém num lugar que eu considero muito relevante, que é manter esse olhar atento e empático para eu conseguir ajustar a fala, para eu conseguir reduzir vieses, que são coisas que eu continuo tendo. Não é porque eu trabalho com impacto social que eu não tenho viés, que eu não tenho preconceito, que eu não erro. Muito pelo contrário, eu continuo fazendo todas essas coisas, mas eu tenho os meus instrumentos para conseguir me colocar no lugar quando eu preciso, e conto com pessoas para poderem me ajudar nisso também. Se policiar, se olhar... Falei, peraí, eu acho que se dá aquela puxada, não é assim que eu tenho que... É extremamente necessário, Então, às vezes a gente pinta, né, quem tá nesse lugar como uma pessoa que, puxa, não resolvida. Não tem erros. E assim, vamos ser sinceros, todo mundo é humano, né? O que eu tô fazendo não é menos importante do que outra pessoa tá fazendo. Acho que como um todo, quando a gente olha para tudo que está acontecendo faz parte também de uma estrutura que é maior e que com as suas má funcionalidades ou não, são necessárias, né, pro todo. Então, o ponto que eu ia trazer é que o que me aproximou desse lugar de vivência com injustiças, com olhar para o potencial de grupos subrepresentados foi orientação afetiva sexual. Então, assim, eu me reconheci desde também cedo, na adolescência, como um menino que tinha alguma coisa diferente nesse âmbito e foi, né, vivenciando e entendendo esse meu lugar no mundo e também as violências que eu sofri ao longo dessa trajetória, né, que me trouxeram traumas, que me doeram, que me afastaram de grupos, né, que fizeram eu não confiar em mim, que eu também consegui juntar, né, isso... Te fortaleceu ali. Não como uma perspectiva de vitimismo, porque eu poderia ter ido para esse lugar e eu poderia ter me colocado numa esfera que hoje eu entendo que não teria sido positiva para mim. Eu decidi também com isso elevar essa experiência que por vezes não foi positiva e me colocou num lugar muito, muito difícil, dentro da família, inclusive, né? Mas na escola, fora de casa, nas relações, enfim, eu levei isso para um lugar de fortaleza, né? Então, hoje, eu consigo juntar toda essa bagagem, essa experiência, mas também essa vivência como algo que eu olho para frente e eu falo assim, eu também tenho esse olhar por conta disso que também me representa. E trouxe muito disso. Aproveitando essa sua fala, né? Assim, acredito que nesse seu tempo de descobertas, né? Se você puder falar, assim, aonde ali qual o momento que você ficou mais impactado no sentido de eu não vou conseguir passar para um próximo passo, por bloqueios, que você comentou na escola, aonde que você encontrou mais barreiras, né, para
que te fortaleceram depois, é claro, mas aonde você se pegou mais, aonde você se sentiu mais, vou usar a palavra constrangido, né? Mas tem outras palavras que podem resumir melhor isso. Mas qual barreira que se demorou mais para ultrapassá-la, né? Nesse seu cenário? Seja qual for, qual maneira que você quer abordar isso, assim. E em relação a se encontrar, né, assim, a preocupação, deve ter sido isso com a sua mãe, com o seu pai, assim, não é preocupação com você, e sim como a sociedade vai te abordar e vai te agredir de alguma forma. Sim. Essa é a preocupação do pai. Perfeito, sim. Tá? Eu vejo, não sei como sua mãe pensa, o pai pensa, mas eu como pai, eu penso assim que a preocupação não é o que você quer, que deixa de querer, que você vai fazer. A questão é como as pessoas, a sociedade em si, vai te agredir de alguma forma. É isso que a gente não quer. A gente quer, para um pai ou uma mãe, quer proteger o filho. Entendeu? Então, É instintivo, né? É instintivo, exatamente, é instintivo. Não é negar, e sim preparar, olhar para isso, né? É um pouco, só parafraseando o que você falou, né? E um pouco do contexto que a gente vive hoje, para a gente poder viver melhor, assim, né? Então, assim, enfim, se você puder falar um pouquinho dessas barreiras, eu acho que vai ser importante para quem está com a gente, né? Ouvir um pouco disso e se inspirar também. Porque não é fácil. Entendo que não é fácil, mas que a gente precisa acreditar e seguir, entender o próximo também, que às vezes, como a gente falou, né? A gente denomina erro, mas às vezes não é um erro, é assim, é como aquilo foi construído ali, como a pessoa se enquadrou até ali. Que ela precisa, se ela estiver aberta a aprender, ela vai aprender, né? E eu acho que conseguir atravessar essas barreiras está muito relacionado a essa capacidade de você olhar para dentro, aprender. Então, assim, a principal foi ao longo da faculdade, porque eu pensei em desistir várias vezes. Que eu tinha um conflito interno que era... Eu tô fazendo aqui uma série de coisas que eu não vejo um sentido prático, né? Eu vejo meus pares aqui... né, conseguindo enxergar uma aplicação naquilo que está sendo aprendido, naquilo que está sendo entregue dentro das matérias. Então, eu tinha um conflito muito grande por, durante um tempo, não ver sentido naquilo. E pensei em desistir várias vezes e minha mãe foi um suporte muito grande para... Não tenho dúvida. Me voltar assim, com firmeza, com um lugar a ser atingido, né? Com um sentido por trás, que por vezes era muito subjetivo, né? Não era claro. E eu entendo que também, naquele momento, eu tô falando de 2015, que foi o primeiro ano que eu tive na faculdade, ainda não se tinha também uma visibilidade do que é seguir uma carreira, né, como essa que eu tô seguindo. Hoje, não acho que a gente está no estado da arte, não é isso, mas existiram... Até longe um pouquinho, mas... Está longe, mas existiram avanços, né? Hoje tem mais referências, né? Você já é uma referência. Exato, então é isso, né? Eu consegui sair desse lugar que era, puxa, ficar pensando em desistir da graduação, né? Perder a oportunidade que era estar numa faculdade pública. Tudo que eu tinha... né, de positivo ali dentro daquela experiência, seja estar morando numa república com mais de 10 colegas, seja estar num ambiente estudantil que tinha várias oportunidades de envolvimento de organizações estudantis, de trabalho voluntário, de trocas com pessoas de outros cursos, né, de conhecer o que era estar numa cidade diferente. Então, assim, toda essa experiência... ela me levou para outro lugar de desenvolvimento como ser humano. Porque se eu tivesse ficado aqui em São Paulo, na casa dos meus pais, fazendo qualquer outra faculdade, independente do curso, do escopo do que eu ia aprender, eu não teria adquirido tanta variedade de coisas como eu tive ali. Ferramentas e casca, né? Eu transformo o que a sua fala isso. As ferramentas que você aprendeu ali não é só na cadeira da faculdade, e sim
no que De você me falou. virar, eu tive que me virar, né? É isso, assim, é claro, tinha todo o Suporte, apoio, mas né? no dia a dia é você com você. É isso, e esse lugar da responsabilidade, né? Do amadurecimento. Então, eu acho que essa foi a principal barreira e virada de chave, assim. Foi estar num lugar novo, foi, né, ainda me sentir distante ali do que eu estava fazendo, foi ainda não entender qual caminho eu ia seguir. Eu estava juntando as peças naquele momento, né? Já tinha ali algumas coisas que eu percebia, mas eu ainda estava coletando essas experiências, essas referências que iam me levar para uma tomada de decisão, né? E aí eu tomei a decisão, foi no último ano de faculdade, né? Que eu ouvi uma palestra que, assim, foi... tem aquela imagem, né? Que acende uma luz. Eu sempre fico pensando, assim, de um jeito até Virou a mais... chavinha ali. de um jeito até mais, assim, num visual mesmo, porque eu me vejo muito nesse lugar. Tipo, acendeu a luzinha, eu falei assim... Caramba, É isso. é isso. Então, tipo, tem como eu pegar essas coisas que já me movimentam, né? E já me movimentaram muito, que eu sei que tá num lugar muito, muito importante para mim. E existe como ter atividade profissional com isso, né? Então, essa foi a principal barreira. Tem uma segunda barreira que foi quando eu entrei na Pulse Mais. Que aí foi assim, sair de analista para me tornar diretor executivo. Então vamos lá. Então vamos... Ok, vamos... Vamos por partes. Vamos por partes. Mas tem essa segunda barreira que foi uma barreira também... Vamos só... Beleza. Debriefar a primeira. Isso, Você finalizou ali, você decidiu. E aonde entra a Pulse Mais? Como que você encontra o segundo setor ali? Onde que você... como que você faz essa transição? Né? Assim, como foi isso? E aí a gente começa a Pulse Mais, aí é outro capítulo que é lindo, importante, e onde você se torna referência, porque a gente sabe, né? Assim, a gente tem exemplos aí de ONGs que deram certo, outras não tão certo assim, mas a sua com muito sucesso, eu digo, com muita referência, né? Quando você fala de Pulse Mais, você enxerga tudo isso. Você enxerga a referência. Né? Então, eu falo isso com propriedade, porque eu participo contigo de uma certa pequena parte do que você faz. Né? Então, assim, conte um pouquinho dessa transição. Né? Assim, decidido, tá bom, e agora? O que eu faço? Tá, vamos lá. Tem um caminho longo até chegar na Pulse. Então, beleza. Atravessei essa barreira, né? Consegui juntar essas peças, tomei a decisão. E aí eu fui começar a ter, de fato, as primeiras experiências profissionais, né? Então, todas elas foram em institutos ou fundações. Então, são também organizações do terceiro setor. Eu tive uma experiência que me colocou mais próximo de um conceito que se chama negócio de impacto social, que é um caminho do meio entre o setor privado e o terceiro setor, né? São negócios que geram lucro, mas que também geram impacto socioambiental mensurável. E foi... Acho que, assim, o principal foi... Desde sempre eu tive uma veia empreendedora. Seja porque eu via isso dentro de casa... No seu pai? No meu pai. Seja porque eu tive boas referências disso na faculdade, né? De fortalecer essa veia empreendedora, né? Então, me envolvi com empresa júnior, né? Assim, eu tinha muitas atividades e muitos projetos fora da graduação, porque a graduação e o que eu estava aprendendo ali não era o que me alimentava. Você procurou ali então, onde se encontrar. Eu procurei onde me encontrar, eu me envolvi com muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Inclusive, eu empreendi ao longo da faculdade um negócio de impacto social que fortalecia microempreendedores ao entorno da comunidade estudantil. Então, era, por exemplo, a tia do açaí, o carrinho de tapioca, a barraca de pastel, né? Eram pessoas de baixa renda que estavam empreendendo ali, tinham sustento da sua família através daquelas atividades e elas não tinham experiência com gestão. Então, eu me juntei com alguns colegas para a gente apoiar esse grupo de pessoas. E aí foi a primeira vez que eu me coloquei nesse lugar.
E quando eu me coloquei nesse lugar, eu avancei mais um pouco nesse encontro de mim mesmo. Então, eu tô falando disso porque todas as experiências profissionais que eu tive antes da Pulse Mais, eu tinha um incômodo gigantesco que era... eu tô sentindo que aqui ainda me coloca barreiras que não é uma coisa que eu gosto de sentir, de perceber. Assim, parece que eu não tô ainda atingindo o meu potencial, né? Fazendo aquilo que eu entendo que eu posso. E eu me sentia limitado nos lugares que eu passei. Apesar de terem sido lugares muito bons, assim, eu sentia que sempre podia mais. Aí eu trazia uma ideia, ela não ia para frente, ou não podia por conta de uma coisa que não fui eu que construí, não fui eu que fiz. Eu apresentava novos caminhos, eu inovava, então... Foi um aprendizado ali. Foi um aprendizado, foi super importante, me deu a base que me levou até a Pulse, mas assim, o que me leva de um início de carreira no terceiro setor até me tornar diretor executivo da Pulse Mais e estar empreendendo socialmente essa organização é essa veia empreendedora. É assim, essa vontade de construir. Eu tenho tesão em construir coisas do zero. Sempre tive. Isso é uma coisa que vem de pequeno, né? Quando a minha mãe fala que eu gostava de brincar, assim, eram coisas que tinham a ver com isso. Então, eu levei isso, né, ao longo da minha vida, tive essa experiência empreendedora na faculdade, passei por experiências profissionais no terceiro setor que foram excelentes, mas que eu sempre enxergava isso de tipo, eu posso mais, eu consigo mais, eu quero estar fazendo alguma atividade em que eu construa algo que eu consiga colocar a minha digital, né? Que eu consiga ter um legado, que eu possa conectar isso com as coisas que eu acredito, né? Porque eu também passei por experiências em que uma coisinha ou outra eu achava meio fora da linha ali, né? Não tinha não fechava o ciclo completamente, sabe? Assim, no sentido de significado. E foi isso. Foi isso. Essa foi a outra barreira, foi ter deixado o que era conhecido e o que era mais seguro, porque eu acredito que eu conseguiria ter tido uma carreira e próximos passos profissionais né, sucessivos de uma forma até mais parecida com o tradicional, né? Eu vou passar de estágio para analista, de analista, depois eu vou me tornar coordenador, depois, enfim, de uma coisa assim mais sucessiva, né? E foi então que eu decidi não seguir esse caminho, né? Não seguir o que estava ali na prancheta. Não é uma escolha... Não, tenho certeza que não foi uma escolha fácil, né? Dado que a pressão da sociedade é para um caminho tradicional, né? Te respeito muito mais agora por isso também, por esse momento de escolha que não é fácil. Abrir mão disso, né? De uma coisa que tradicional, que todo mundo... para uma coisa onde tudo era mato, né? Naquele momento, assim... Muita incerteza, cara. Assim, assim, vejo que você se cobrou muito ali, né? Eu posso mais, mas pode mais aonde? Porque era mato, você tinha que cortar o mato primeiro para depois... E você estava fazendo isso, cortando o mato e se exigindo mais, né? Eu vi nessa fala que você tem muita cobrança de você mesmo de quero mais. Falei, calma, vamos lá. Você vai conseguir, tanto que conseguiu, né? E isso é muito bom de ouvir, assim, né? De traduzir isso e da sua fala, no seu olhar, naquele momento, sabe? Aquela passagem ali foi muito relevante, né? E daí, então, entramos na Pulse Mais, né? Você entra ali na Pulse Mais como analista, você comentou, né? Não, na Pulse Mais eu entrei como diretor executivo. Já foi como diretor executivo? Então, assim, a Pulse Mais, ela é uma organização sem fins lucrativos que impulsiona jovens talentos de baixa renda a conquistar carreiras em tecnologia. Então, esse é o nosso porquê. A história da Pulse Mais, ela vem da história de um jovem de baixa renda, que não é mais jovem, o Thiago, que hoje é um executivo no Google, que teve a sua vida transformada atuando em empresas de tecnologia.
Então, o Thiago decidiu fazer um projeto voluntário com alguns colegas para retribuir aquilo que ele tinha conquistado, identificando quais eram os principais pontos que fizeram com que ele saísse de uma situação para poder, né, atingir um outro lugar diferente do que ele via como mais comum para pessoas que tinham vindo da realidade dele. Isso sempre foi uma fonte de inspiração muito grande para mim. Né? Esse tipo de história, esse tipo de conquista sempre foram coisas que me brilharam os olhos. Né? Então, isso sempre me chamou a atenção. E aí eu entro na Pulse Mais quando o Thiago decide, depois de um ano de projeto de voluntário, profissionalizar essa organização. Né? Encontrar alguém que pudesse construir o caminho que aquelas evidências que já tinham aparecido nesse primeiro ano, eram poucas, né? Tava tudo ainda muito incipiente em termos de... Enfim, não tinha método, não tinha planejamento, não tinha estrutura, não tinha processos. Quando tudo era mato. Exato. Então, foi nesse ímpeto do Thiago que eu tive um encontro com ele, né? E eu conheci ele, inclusive, através de um trabalho voluntário que eu fazia. Eu fui reconhecido dentro de um trabalho voluntário que eu havia feito. Fui indicado por uma pessoa dentro dessa rede que me conectou ao Thiago, que estava procurando um doido que pudesse, que topasse entrar nessa. Casamento perfeito ali, né? Porque é isso, tinham muitas incertezas, né? Ainda tem incertezas muito menores do que se tinha antes, né? Mas isso é normal para qualquer organização nova que está encontrando o seu lugar, né? Que está se posicionando, que está pavimentando seu caminho. Mas é isso, assim, ele encontrou alguém que tinha um propósito, que tinha, que topava os riscos atrelados, ao mesmo tempo que eu encontrei, um espaço que eu via um potencial gigantesco, né, que eu via as alavancas, que eu entendia o modelo, que me conectava numa esfera, inclusive, mais temática, né? Porque, assim, eu tô falando aqui de carreira em terceiro setor, né? De trabalhar com impacto. Mas, ao longo desse caminho, eu também entendi o que dentro disso mais me tocava o coração, que era trabalhar com juventudes, né? Então, teve isso também no meio desse caminho. As primeiras experiências que eu tive, eu também tive esse outro encontro que foi mais um aprofundamento que eu tive. Né? Qual que é o tema, qual que é a causa que eu vejo mais sentido? Né? E por quê? Então, foi nesse encontro também que eu cheguei até a Pulse Mais. E aí eu fui, né, recebido, né, como a primeira pessoa da organização contratada, como diretor executivo, para dar conta de construir esse caminho aí, que é o pontapé e fazer a roda girar, o que é o mais difícil. Pegar a roda e começar a empurrar ela para começar a rodar. É isso que Exatamente. Aí entra o que você comentou de ser o empreendedor, né? Assim, vou botar essa roda para virar e vai virar. Exatamente. Eu me coloco nesse lugar de empreendedor porque é isso. Eu entendo que definitivamente o que eu venho fazendo é empreender uma organização sem fins lucrativos. Que é uma coisa que a gente talvez tenha menos referências, né? Tá, mas mas empreender nesse âmbito, assim, mas... Definitivamente, né? Não só esse conceito existe, né? Empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, né? Já são conceitos dentro da academia, inclusive. Mas eu me enxergo nesse lugar de estar, de fato, construindo, revisando, pivotando, né? Testando e levando para frente aquilo que dá certo. E, graças a Deus, muita coisa tem dado certo. Então, vamos lá. Agora, me fala os seus orgulhos agora. Eu quero ver o que você tem orgulho que você construiu na Pulse Mais agora. Agora eu quero puxar aquilo que você tem orgulho mesmo, aquilo que está aí dentro, que você tem orgulho de ter... Entreguei. Isso é importante para mim como pessoa. Legal. Olha, tem uma muito recente, assim, que me deu um orgulho danado, e que foi uma coisa assim que eu comecei a alimentar desde a minha chegada. Então, quando eu cheguei na Pulse, tinham alguns poucos jovens que já tinham, né, participado de algumas mentorias. Naquela época a gente só tinha mentoria, né, e era de uma forma
assim, muito pouco estruturada, não tinha método, né? Era mais uma conexão entre pessoas que queriam apoiar os jovens e os jovens que tinham interesse em seguir carreiras em tecnologia. E eu identifiquei um jovem com potencial gigantesco que eu sabia que ia ter um futuro brilhante pela frente. E eu fui mantendo esse jovem próximo desde 2023 até hoje, né? Chamando ele para... Porque é isso, né? São muito jovens. A gente precisa também ir se aproximando, né? daqueles que ou têm uma conexão maior ou que têm um potencial Natural. mais elevado. É natural. natural que isso aconteça. Enfim, então, esse jovem foi um dos que eu tive esse encontro, né? E esse jovem se tornou doador da Pulse Mais. Então, esse é um orgulho que eu tenho, que valida uma série de coisas que a gente vem fazendo, puxa, esse jovem, ele foi impactado, ele foi transformado, ele conquistou um emprego, ele se casou nesse meio tempo, ele conseguiu mudar a sua vida, ele ampliou seus conhecimentos e ele percebeu que nesse momento que ele está hoje, com seus 20 e poucos anos, que ele começar a contribuir mensalmente com a Pulse Mais e de uma forma orgânica, não houve um convite para ele fazer isso. Né? Ele intuitivamente entendeu aquilo como uma parte do que ele entendeu como importante de ser feito para retribuir, para dar o exemplo para outros jovens, né? Então, esse é um dos orgulhos recentes, assim, que eu gosto demais, que quando eu vi acontecendo, eu falei assim, caramba, né? Isso daqui está acontecendo muito antes do que eu achei que isso ia acontecer. Eu pensava nisso, já pensei nisso como uma coisa que ia acontecer talvez daqui 5 anos, né? Quando os primeiros jovens estiverem atingindo posições de liderança, que não é o caso. Né? A gente tem 3 anos e meio de operação. Né? Os jovens, eles estão ainda os jovens que participaram lá no começo estão ainda nos cargos de analista, ainda não chegaram na liderança, né? Então, eu via isso num lugar mais distante, isso aconteceu agora. Então, isso é um orgulho tremendo. Tem uma outra coisa que me dá bastante orgulho, que é o time que está trabalhando, né? Que está fazendo tudo que está por trás do impacto que a gente gera. Então, assim, poxa, eu fui a primeira pessoa. Né? A imagem do corta-mato... A Pulse é você. Então, mas ela não pode ser. Sim, mas hoje é você. E ela tem que... Eu espero que ela deixe de ser cada vez mais. Assim como ela deixou de ser o Thiago, né? Para se tornar eu, que sou a pessoa que está aqui, né? Trabalhando com isso de fato. Porque o Thiago é o fundador. Né? Ele é o fundador, ele foi o precursor desse movimento. Eu fui a pessoa que pegou e começou a dar conta, organizar as coisas, né? E elevar para um próximo salto. E dessa mesma forma, assim, hoje eu vejo uma Pulse Mais que tem 7 pessoas trabalhando, contando comigo. Né? Fora as pessoas que apoiam colaborativamente. Voluntários, a força de voluntariado que a gente tem é mais de 150 pessoas no ano, né? Isso é outra história que é a parte que você participa, né? Como mentor voluntário, mas é isso, assim, ver hoje um time que é coeso, que consegue entender e fazer aquilo que precisa ser feito com muita garra, com muita proatividade, resiliência. Com uma resiliência, mas ao mesmo tempo com cuidado. E isso vem sendo uma coisa muito, muito bonita, assim, que eu vejo dentro do que a gente constrói como cultura da organização. E como, assim, o que tem feito as pessoas ficarem, que puxa, é um ambiente que tem poucos recursos, é um ambiente extremamente complexo, é um ambiente que requer muita adaptabilidade, é um ambiente que, assim, todas as pessoas precisam ser intraempreendedoras. Tá todo mundo também se empreendendo aqui na Pulse Mais, porque os processos, eles não estão prontos. As iniciativas, elas não estão validadas, não tem um volume de dados gigantescos que corroboram para 1 mais 1 igual a 2 em tudo que a gente está fazendo, em toda a conta que a gente faz. Não tem isso. Né? E tem um time que está intraempreendendo nessa organização, né? Que está fazendo com que
cada uma dessas peças possam mexer e numa consonância que vem estando cada vez mais num lugar assim, bem azeitado, sabe? Então isso me dá muito orgulho porque eu já fui a empresa, a organização de uma pessoa só, né? E hoje a gente consegue enxergar esse caminho com as pessoas se responsabilizando, né? Com a minha figura também estando num lugar de dependência menor, que ainda existe. É um exercício grande. Mas é um exercício grande e já teve um avanço gigantesco. Sim. Hoje em dia, assim, eu não sou a pessoa que está precisando entrar no operacional do operacional da operação. E não você pode estar aqui. Você pode estar aqui nesse momento. E não que eu não gosto e não gostava de fazer isso. Muito pelo contrário. Mas foram movimentos necessários tanto para que novas pessoas pudessem, né, se desenvolver, atingir o seu potencial aqui dentro, inovar, fazer coisas novas, melhorar o que havia sido feito. E você fazer um outro papel também, que é importante. Fazer um outro tipo de papel, exato, que também tá atrelado a esses novos passos que a Pulse Mais vem dando. Eu vou validar um pouco o que você falou. Pode ser, filha? Olá, tudo bem? Que honra estar participando desse podcast do meu mentor Ronaldo, né? Acho que eu quero começar com parabéns, Ronaldo, por um projeto incrível como esse e principalmente por me chamar para participar aqui, né, de maneira remota e falar de uma pessoa que entrou na minha vida de um modo muito especial, né? Me impactou, tem me impactado, que é o Eduardo, né? Se me dá honra, Edu, a gente já se falou um pouquinho, né, via remoto. Eu dei meu depoimento, né, para quem está assistindo. Eu sou uma jovem que participou da mentoria, né, do Instituto Pulse Mais, que é guiado aí, liderado pelo Eduardo, né. Que legal a gente estar podendo ter essa sua participação no podcast para a gente conhecer um pouquinho mais da pessoa, né? Que eu tenho certeza que é uma pessoa sensível, incrível, resiliente e principalmente muito empática com o outro, né? Eu acho que líderes que tenham instituições assim precisam, né, ser uma pessoa empática, e você tem se mostrado um cara incrível. Tô muito feliz de estar dando esse depoimento aqui para todo mundo, para que saibam a pessoa sensível que você é, né, ao responder, ao ser uma pessoa super acessível, né. E eu fui uma das pessoas que foram muito impactadas pelo seu projeto, né. Hoje, graças ao seu projeto, a mentoria que eu tive com o Ronaldo, né, mais uma vez, gratidão eterna, Ronaldo, meu mestre, que me orientou muito bem, e hoje em dia eu trabalho na área de tecnologia, né, como estagiária. Eu era jovem aprendiz quando iniciei no projeto de mentoria, e aí, graças ao projeto e tudo mais, eu consegui embarcar na minha carreira de tecnologia. Então, minha gratidão por você ter este instituto, né, é eterna, sabe? É eterna. Eu acho que a gente precisa ter mais pessoas como você, Eduardo, né, que são resilientes ao ponto de criar uma instituição sem fins lucrativos para que outras pessoas como eu, jovens como eu, tenham oportunidade. E isso tem me guiado, assim, bastante. Eu acho que um dos propósitos, assim, da minha vida, eu penso muito em propósito, tem sido, acho que um pouco parecido com o seu, que é poder impactar esses jovens que precisam de alguma forma, sabe? E eu acho que a educação é o melhor impacto, é o melhor conhecimento, né? É o que leva a gente sempre para frente. Então, eu fico muito grata, né, de ter sido uma das jovens impactadas pelo seu projeto, mas principalmente, né, por ter a honra de ter o Ronaldo como meu mentor e estar aqui hoje podendo falar para todo mundo o quão especial você é e o quão grata. Então, não é só em meu nome essa mensagem, mas em nome de todos os jovens impactados pela Pulse Mais. Que presentão, cara, que abraço. Obrigado, Ronaldo. Só resume muito bem Puxa vida. toda a construção que a gente fez dessa conversa. Só ratificou nas palavras dela, já estava gravado. Ela não te ouviu primeiro para depois falar. Ela te conheceu e é o que você passa, né? Puxa vida, que surpresa maravilhosa.
Eu tô com um quentinho no coração aqui. Obrigado mesmo. Puxa vida, que incrível. Tô em êxtase aqui. Que bom proporcionar você a isso, mas assim, vou falar o que eu falei para ela na última conversa que eu tive com ela. Assim, tudo já tá aí. Tudo já tá aí. O que eu fiz foi só apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e te mostrar aquilo que você já tem, que tá aí. Então, assim, o que você ouviu, o que você falou, né, assim, já tá aí. Meu papel aqui é só mostrar para quem tá aqui assistindo o Eduardo, né? Como eu falei no início, a Oca, a Conexão Oca é para isso, assim, é uma casa onde eu recebo meus amigos, para que as pessoas conheçam as pessoas que eu acredito, que tenham conexão comigo, que tenham algo a dizer, né? Assim, que tem muita fortaleza nas coisas que faz. É isso que eu vejo em você, né? Assim, desejo que você se mantenha, né? Tenho várias perguntas para te fazer ainda, mas foi uma delícia ter participado de todo o processo, né? Assim, nesse momento, meu momento de vida também é importante poder passar para frente o meu conhecimento, né? Então, parabéns. Tenho orgulho, sim, daquilo que você está fazendo. Você tem que comemorar, sim. Tudo que a gente fala para eles também serve para ti. Sim. Né? É uma pessoa um pouco mais velha que você, então assim, faça também isso. Faça o exercício também daquilo que você passa para frente. Se olhe também que é importante para você também fazer isso. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. De verdade. Muito legal. Uma coisa que eu queria perguntar, né, é assim, o quanto você se cuida. Aí é um pouco de autocuidado, né? Você falou um pouco de que você tem alguns hobbies, né? Assim, lógico, deve ter muita coisa da sua mãe também ali, mas o que de autocuidado você tem aqui em relação à saúde mental? Porque é tipo de um trabalho também que não é fácil quando você vê um sucesso. Quando você vê muita dificuldade, também é difícil. Então, você tem que ter uma saúde mental equilibrada, né? E meu desejo é saber como você equilibra tudo isso, se é que é possível, né? Assim, que a gente tem que se carregar às vezes, assim. Eu também passo por alguns momentos que preciso parar um pouco para respirar, porque senão a cabeça vai embora, né? Quero saber um pouco de você, o que você faz, né, na sua vida no dia a dia para que a cabeça fique boa. Muito bom, muito bom. Bom, eu venho numa jornada em relação a isso, assim, então você identificou uma coisa que é muito verdadeira, eu me cobro muito. Eu sempre fui assim. E eu sei que isso me levou até onde eu tô hoje. Então eu não jogo fora, eu não descarto a cobrança. Perfeito, eu acho que você está certíssimo. Mas tem um limite. Mas tem um limite e eu venho, né, encontrando esses limites, né? Eu não acho que é um trabalho que tem fim. Eu não acho que eu tô assim no lugar que eu quero atingir de autocuidado, de saúde. Porque essas coisas também vão mudando ao longo da vida, né? A gente vai tendo novas necessidades. Então, o Edu de 2015 já não é a pessoa que hoje enxerga, né, a importância de cuidar da saúde, né? De ter autocuidado, isso até pela questão do corpo, né? Assim, já não é mais o mesmo corpo. Já não são mais as mesmas demandas, né? Com 53 eu sei muito bem como é isso. E ainda tem novas fases que vão chegar que também vão requerer outras coisas. Então, eu trago isso assim como consciência para essa fala. E aí, assim, sim, a minha mãe atuar como psicóloga sempre foi um caminho, assim, uma ponte para eu entender a importância desse tipo de cuidado. E acho que depois da pandemia isso ficou muito forte, né? Ficou muito evidente o quanto que as pessoas precisavam desse tipo de cuidado. Claro que essa área existe, né? Já há algum tempo, assim, como ciência, assim, é mais recente do que a matemática, né? Por exemplo, mas a gente
né, precisa entender que cuidar disso é uma das partes do que faz com que o todo funcione bem, né? Então, eu faço terapia já há muito tempo, acho que deve fazer mais de 8 anos que eu faço terapia, e eu entendi também muito cedo que o fazer terapia não era uma coisa para quem está tendo algum tipo de problema, né? Necessariamente. Sim, também vai servir para quem tá com alguma coisa ali emergente, né? Urgente, com algum diagnóstico, enfim, com alguma situação que aconteceu. Mas eu entendi ao longo do tempo que ter essa consistência era o que mais ia me trazer ferramentas para poder lidar com desafios que aparecessem, né? Então, isso é uma parte muito importante do que eu tenho como autocuidado, esse olhar para dentro, fazer esse exercício contínuo e consistente de tá me entendendo, de estar me enxergando, de estar falando aquelas coisas que me incomodam, né? E podendo dar vazão para isso, podendo dar significado para isso. Acho que na terapia eu dou significado para muita coisa. Você se ouve, né? Eu me ouço, exato. Eu brinco que eu faço uma... Que eu me abro, assim, sabe? Eu faço uma dissecação em mim mesmo. Então, tem isso, que é uma parte muito importante do que eu pratico. Atividade física vem sendo um fator, assim, essencial para eu conseguir dar conta de novos desafios que estão aparecendo, né? Então, assim, eu hoje já não estou mais no lugar de quem eu estava há 2 anos e meio atrás, quando eu entrei na Pulse Mais, né? Hoje, a organização tem requerido e esses novos passos da minha carreira também tem requerido um Eduardo diferente, né? Um Eduardo que é mais maduro, que é mais responsável, que é mais produtivo. Com outras ferramentas. Com outras ferramentas, com novos conhecimentos. Então, a atividade física é algo mais recente, mas é algo que vem servindo como uma luva para esses novos passos de desenvolvimento que eu tenho. Então, hoje, assim, a academia é um fator muito importante do meu dia, assim, que reduz o estresse que eu tenho ao longo do dia, que me traz, assim, uma satisfação, né, de poder estar cuidando do corpo, né, de entender que o corpo ele tá ativo, ele está respondendo ali, né, a precisar ficar indo de um lugar para o outro, né, a sair de uma reunião com um investidor para ir para uma reunião com o time, né, então, assim, isso também interfere nessa variância que eu preciso ter, assim, de linguagem que eu vou usar, de abordagem que eu vou ter, porque eu mudo da água para o vinho, assim, em 15 minutos de intervalo de uma reunião para outra. E precisa fazer isso, E eu né? preciso fazer isso, exato. Então, eu vejo que isso me traz uma capacidade, porque ao mesmo tempo isso também me toma uma energia grande, né? Então... De verdade. Atividade física, academia vem sendo algo extremamente importante, assim. Então, hoje, tipo, isso tá na minha rotina, né? Eu faço de manhã e isso me dá uma ativação, assim, ao longo do dia que fica mais sustentada e é muito bom para mim. Alimentação é outra coisa, e aí como eu gosto de cozinhar, né? E eu realmente gosto, assim, eu passo muito tempo na cozinha e eu fico lá e é um momento que eu me conecto não só com a atividade em si, né? Que é prazerosa, né? Eu consigo ficar focado, né? Eu gosto das coisas, mas eu também levo essa conexão, assim, com o alimento, sabe? Uma conexão que me aproxima de coisas que aqui na cidade eu não tenho de uma forma tão facilitada, né? Então, quando eu estou cozinhando, eu consigo outro tipo de conexão com aquilo que eu estou comendo, com aquilo que está me nutrindo, entendeu? Então, assim, eu me alimento bem. E o gostar de cozinhar e conseguir ter unido isso a uma boa alimentação também é um lugar de autocuidado que é super importante, assim, não só para eu estar, né, bem nutrido, para eu conseguir, assim, ter o corpo funcionando bem, ter a mente funcionando bem, mas também num lugar de conexão que hoje eu não tenho aqui, né, na cidade. Então, eu gosto de ir na feira,
Eu gosto de pegar nos alimentos, eu gosto de botar a mão na massa, sabe? Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, assim. Eu gosto de ir no mercado, de conversar com as pessoas, de escolher as coisas que eu vou comer, né? De fazer comida para os outros. Todos esses são espaços de autocuidado e de cuidado com o outro que eu tenho que me fortalecem muito. Muito bem. Tem muita coisa que é bem importante aí na sua fala, a questão de que eu me encontro ali também. Eu traduzo um pouco de curtir o dia a dia, curtir o dia. O fato de ir à feira, conversar com a pessoa que está vendendo ali, assim, eu também gosto muito de estar no meio das pessoas, conversar com as pessoas, me alivia muito do dia a dia. Sim. Né? Então isso é bem legal, bem bacana. Eu vou tentar seguir algumas coisas que você fala, porque na academia é uma coisa que não faz parte do meu... Uma caminhada, pelo menos? Nem isso, ultimamente. Mas eu chego lá. Eu tenho que me cuidar, né? Mas tô tentando. Vou fazer um pilatezinho agora. Legal. Vou chegar lá. É importante ter alguma coisa, né? Sim. Assim, eu, por exemplo, agora os finais de semana eu tenho tentado andar de bicicleta. É uma coisa diferente, porque a academia também... Ela também Chegou ao meu ponto. Ela também fica... Eu vou usar essa palavra, mas ela também fica num lugar que é mais o mesmo, né? Em um momento, assim. Então, eu também tô nesse encontro, assim, qual que é essa outra atividade física que vai, né, ter um outro lugar de prazer? Porque hoje a academia eu vejo como uma obrigação. Eu sei que eu preciso fazer, eu sei que me mantém firme ao longo do dia, mas não é uma coisa que eu vou, assim, que eu falo, puxa, nossa... É o que é, e é como é a vida, né, Ronaldo? A gente faz as coisas que a gente não gosta. Exato. Eu mesmo, na Pulse Mais, você acha que eu faço só coisas que eu gosto? Não dá pra fazer só isso. Não, a vida não é assim, né? Teve uma jovem que eu conversei há pouco tempo que ela falou isso, assim. Ela falou assim, puxa, como é que é trabalhar numa ONG, né? Assim, nossa, você deve fazer muita coisa legal. Eu falei assim, olha, eu gosto do que eu faço muita coisa que eu amo, mas eu faço um monte de coisa que eu não gosto também, sabe? E tem que fazer. Eu tenho que fazer, assim. E eu não vou ficar reclamando dessas coisas. Assim, uma vez ou outra eu reclamo, mas eu faço porque eu tenho que fazer e eu vou continuar fazendo e tá tudo certo. Então, tão quanto a academia. Aproveitando essa sua fala, qual o recado que você dá para o Eduardo de 2015, com a cabeça de hoje? Acredite em você. Naquela época eu era um Eduardo assim muito, muito pouco autoconfiante. Eu tava juntando as peças assim, e eu ainda tenho uma questão de confiança que apesar aqui na frente das câmeras não parecer, mas vez ou outra vem esse fantasma aqui me assombrar. Por isso né? que eu falei que você tem que se ouvir, o que você faz por o outro mais jovem. Você também é um jovem. Sim. Que também precisa passar pela mesma situação. Com certeza. Pelos mesmos questionamentos. E pegar alguém que aperta realmente os botões que precisam para você brilhar mais do que você já está brilhando. Sim, e você dúvida. pode, você sabe que pode. E não pode esquecer disso. Não esqueça disso. Sem dúvida. Essa autoconfiança que você tem é extremamente importante para ti. E eu vejo que eu vou precisar dela cada vez mais. Que a Pulse vai daqui a pouco crescer mais um tanto, vão vir novos desafios, eu vou ter que romper outras barreiras, né, de conhecimento, de habilidade, de responsabilidade. Dividir coisas. De dividir coisas, né, de não tomar tudo para mim, né, que Exato. foi um movimento que eu precisei fazer lá atrás e que agora tá começando a entrar num lugar diferente, né? Antes eu precisava fazer tudo. Agora você tem que dividir para conquistar. Exato. Senão você vai centralizar tudo e até o momento que você vai falar, pô, né, assim, por que não está crescendo? Né? E aí isso vem depois. Mas se você tem essa mentalidade agora, já é importante você saber que precisa dividir. Exato. Então é isso, assim, eu falaria para acreditar em si. Naquela época eu estava num lugar ainda muito sem clareza do que eu... Claro, tem a ver com a idade, né? É uma coisa normal para se viver, amadurecimento, assim. Que bom que todo mundo vive algum momento como esse na vida, né? Porque eu acho que é isso que leva a gente ao encontro do que a gente precisa
sei conquistar, né? Uhum. Eduardo, a gente está chegando ao fim desse episódio. Gostaria que você se dirigisse à câmera, desse seu recado, né? Suas redes sociais, chame para Pulse Mais as pessoas. Fique à vontade, a câmera é sua. Maravilha. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é Eduardo Moura com 2 Os. No LinkedIn é Eduardo Cavalheiro Moura. Para você, pessoa mais velha, pessoa jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo é perfeito. Pessoa jovem há mais tempo que tem interesse em se envolver como voluntário, como voluntária. As portas estão abertas, seja para atuar como mentor, como o Ronaldo, que faz um trabalho maravilhoso impulsionando o futuro dos jovens aqui com a gente, seja para apoiar com desafios internos da organização. Então, a gente tem, né, vários desafios em diferentes áreas, do marketing ao jurídico. Conte comigo. Que podem ser portas também para pessoas apoiarem e fortalecerem ainda mais tudo de impacto que a gente está gerando. Para você, jovem, especialmente jovem de baixa renda que tem interesse em carreira em tecnologia, saiba que aqui tem um espaço para você crescer e florescer. A gente caminha juntos, a gente integra vocês num ecossistema que faz vocês também se encontrarem nesse lugar de desenvolvimento, de atingimento de potencial. E vai ser um prazer enorme ter vocês com a gente. Então, queria te agradecer aqui de novo por ter me recebido. A conversa foi excelente e seguimos juntos. Juntos sempre. Foi excelente a conversa. Chegamos para o caminho, conhecemos o Eduardo, muita gente acho que não conhece ainda, não teve a oportunidade de ter esse papo contigo. Fico muito honrado de fazer parte disso, de você ter se aberto tanto dessa forma comigo. Me sinto lisonjeado, né? Agradeço demais. Fico muito, muito feliz com isso tudo. E obrigado pelo presente que você me deu aqui, que, puxa vida, foi maravilhoso. Foi de coração, preparei isso, gosto de fazer isso pelos amigos. De verdade, a surpresa é uma coisa que eu sempre tento trazer em algum momento, alguma situação, que faz parte do meu ser também, assim. Se não for isso, falta alguma coisa, né? Tá bom? Pessoal, esse é o Eduardo Moura, grande amigo, vocês conheceram. Venho aqui agradecer algumas pessoas, né? Tem o Transporte Amaral, que ajudou a gente também apoiando esse episódio de hoje. O Scala também, que também vem apoiando a gente. Agradeço demais. Se você quiser patrocinar a gente, quiser vir para cá, nas redes sociais vão ter todos os nossos contatos. Entre em contato que a gente vai abordar e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Agradeço demais novamente, Eduardo. Agradeço a todos e até uma próxima. Obrigado.